Olá, olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos começar daqui a pouquinho, então já estamos começando, aliás, né? Aguardando nosso convidado super especial, Dr. Márcio Hartes. E hoje a conversa é sobre dicas das ações de revisão na nova Previdência. As revisões, né, são sem dúvida. Aqui, acho que o doutor Márcio já entrou. Vamos ver aqui. Não, ainda não. Aguardando. Então, pessoal, a live de hoje é sobre revisões, as teses revisionais, as dicas sobre revisionais na nova Previdência. Dr. Márcio, que é nosso convidado de hoje, Márcio Hartz, é advogado e faz parte daquele grupo muito dedicado ao estudo de direito previdenciário, que é o G4, que é do Rio Grande do Sul, 4 advogados envolvidos, né, em matéria previdenciária, cada um com sua área mais específica de atuação, com os seus gostos específicos, mas todos muito envolvidos tanto com a atuação na advocacia quanto com o estudo, as aulas, né, sobre direito previdenciário. Agora o doutor Márcio entrou. Deixa eu convidá-lo aqui. Oi, Márcio, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui. Como isso funciona? Oi, Márcio, tudo bem? Tudo bem, Gisele? Como é que vai? Tudo Estão bem? me enxergando? Sim, eu te enxergo bem, vocês, pessoal. Eu que não estou enxergando, me enxergando, mas tá tudo bem. Para mim, eu não estou me enxergando, mas para mim tá tudo bem. Eu enxergo você, você me enxerga, tá tudo certo. Eu tô te vendo aqui, inclusive o teu som tá tudo bem, a imagem não tá tremida, tá tudo super tranquilo. Ótimo, ótimo, Márcio, ótimo. seja muito bem-vindo. Eu estava falando aqui sobre o G4 e todo o trabalho incrível que vocês fazem, não só cada um na sua atuação individual, mas também no estudo, no debate do direito previdenciário. Vocês têm feito um trabalho, principalmente agora na pandemia também, de muito diálogo, de muito compartilhamento de informações importantes, né? Que a gente sabe que nesse momento as pessoas estão precisando disso também, desse apoio entre colegas. E essa. Ainda mais numa pós-reforma, né, Márcio? Porque a gente está vivendo uma aplicação de uma norma que não tem lei, que tem um decreto que regulamenta uma emenda, mas que a lei continua vigente, daí ninguém sabe o que está revogado, o que não está revogado. Então, É, o pessoal está precisando mesmo desse apoio para a gente debater mesmo, tentar chegar a conclusões, e as revisões partem disso também, né? De uma análise mais crítica da lei e do reflexo matemático e opa, econômico, né? Do aí direito sim. previdenciário, que eu acho que faz toda a diferença. A gente até estava falando essa semana sobre isso, né? Que a gente estava debatendo a os embargos do tema 709, e a gente comentou isso, o quanto é importante para uma decisão se ter noção da consequência matemática financeira desse É, benefício, né? Márcio, fica bem à vontade, a gente vai, na verdade, bater um papo, você é o convidado, você que manda aqui hoje, mas para a gente conversar um pouco sobre as revisionais, esse novo cenário pós-reforma, né? Na nova Previdência, as regras, não precisa falar das regras de cálculo, mas nas consequências, né? E como que a gente está vendo tudo isso para o futuro da advocacia previdenciária. certo. Gisele, em primeiro lugar, né? Estou realizando um sonho da pandemia, que era estar no teu programa, né? No teu programa, aqui no Uhum. Notório Saber. Um trabalho que eu tenho acompanhado, está fantástico, tu tens trazido aí grandes personalidades do direito previdenciário, e é uma super honra para mim estar aqui. Eu que comecei no mundo virtual ontem, né? Então, praticamente o pessoal não me conhecia. Tem uma estrada, claro, mas aqui nas redes, assim, muito recentemente. Então, é uma honra para mim, um prazer poder conversar contigo. Eu sei que vai ser difícil conversar contigo, porque o teu nível de exigência é muito alto, e eu quero ver se eu consigo corresponder. E o que tu colocas do G4 e da nossa forma de expor
tá dentro, eu acho, também do espírito do IBDP hoje, né? Eu acho que nós temos a compreensão, e isso é muito importante. Eu estava fazendo uma live, às quintas-feiras, às 18, eu tenho a minha live, que é uma aula que eu dou por semana, né, aqui, para o pessoal, lá no YouTube também. E eu estava falando sobre isso. De nada adianta eu ter uma ideia sozinho, porque eu não tenho como abraçar esse país todo. E uma andorinha não faz verão, então não é nenhuma novidade isso, né? Se eu não conseguir pulverizar essas ideias e que alguém consiga talvez ter um resultado com elas, que comece a gerar uma expectativa de outros também terem esse resultado, e daqui a pouco se construir uma jurisprudência de baixo para cima, porque de cima para baixo a gente não está conseguindo mais nada. Não está conseguindo, né? No primeiro sinal de algo que está sendo construído, quando isso está muito evidente, imediatamente há uma vocação dessa questão para uma definição. Às vezes a causa não está madura para isso. Eu acho, por exemplo, que isso aconteceu com a RMI da vida toda, que é uma tese brilhante, Gisele. Ela é uma tese, eu sei que tu tem muito de participação nessa tese, ela é uma tese sensacional. E eu vou te dizer uma coisa, Gisele. As pessoas elas têm ideias muito parecidas às vezes. Mais ou menos 12 anos atrás, 11 anos atrás, eu tive essa ideia, eu era procuradora, eu não podia desenvolvê-la. Mas eu enfrentando um caso concreto, eu disse, meu Deus, se isso aqui aparecer, eu não sei como é que a gente vai sair. A gente aqui, INSS, como é que a gente vai sair dessa? Só que ela demorou para entrar, eu achei que ela demorou para entrar no mundo jurídico, no mundo da prática previdenciária, mas foi muito rápido para solucionar. É porque ela passou direto, quase, depois de alguns processos, não eram tão numerosos assim, já foi para um IRDR. Na quarta região aqui. Lembra que as duas turmas davam, e daqui a pouco, não, vamos pacificar isso aqui, já não pacificou. Aí mudou a composição no tribunal e imediatamente já subiu para o STJ. O STJ não dava. Diferença no julgamento. Foi assim, a gente passou um tempão brigando e as turmas não davam. Daí quando estabeleceu a decisão favorável nas duas turmas, a gente falou, é agora. Porque daí vai ter que passar no RDR, né? E o medo era realmente a troca. E daí um ministro se aposentou, um desembargador se aposentou. E daí virou, mas levou um tempo até a tese ser votada. E esse foi o problema, do tempo do trâmite do RDR, porque ele era um procedimento muito recente. E sim. Do protocolo até a afetação, até o julgamento, estava levando muito tempo. Agora é um pouco mais rápido aqui na quarta região, mas a gente estava com esse problema. E foi bem assim, no pulo que a gente tentou entrar, e no final faltou foi o voto da presidente que alterou aquele dia. E eu tinha ganho antes do IRDR 2 ou 3 casos no TRF, na sexta turma, ou na quinta, uma das duas, e aí ele subiu para a STJ por recurso do INSS e eu perdi no STJ. Tentei recurso extraordinário e não consegui levar para o Supremo, né? Não consegui, fiz de tudo, não levei. E imediatamente depois o tema foi afetado. E aí no STJ ganhou. Foi muito rápida essa ascensão do tema. Neste caso específico, me parece que ainda não tinha uma maturidade muito grande sobre isso, embora a gente tenha conseguido o resultado. No STJ deu, né? Deu, a gente sabe também com que esforço do ministro Napoleão também, né? Da nossa querida Maria Fernanda também, que trabalham muito bem também essas questões previdenciárias lá em cima, mas agora vai para o Supremo e a gente fica preocupado quando vai para o Supremo, imediatamente surge. Só que hoje a gente foi agraciado com uma decisão do Supremo. Sim, hoje foi. Hoje é um dia muito feliz, né? Hoje a gente precisa dizer. Quando a gente ganha, a gente tem que ficar feliz também, comemorar. E acho que a gente tem que tecer as críticas quando elas são pertinentes, mas a gente também tem que tecer os comentários positivos quando eles se fazem necessários, né? E hoje o Supremo tomou uma decisão que, na minha visão, ele tinha muitos fundamentos para não tomá-la. Tinha muitos fundamentos para não tomar, porque tinha cabimento dizer que não podia fazer. A questão da conversão do tempo especial para comum para servidor público no âmbito do regime próprio de previdência, em função do tempo ficto que existe lá desde 98. Então, tinha fundamento para não dar. Tinha tudo para não dar. Tinha tudo para não dar. E deu. E deu. E claro, com toda a competência do Nazário, né, que é um cara também capitaneado, todos nós capitaneados pela Gisele, né, na diretoria de atuação judicial, mas foi uma notícia muito boa que a gente recebeu hoje, nesse campo das revisões.
Mas eu te confesso, Gi, que eu estou assim, um tanto quanto pessimista com as revisões assim milagrosas que nós tínhamos na década de 80, 90. Eu acho que essa era, ela não volta mais. Infelizmente, eu acredito que não. Por mais que a gente tenha matéria-prima para isso, e eu acho que a gente tem, tanto na lei quanto em decretos e na própria reforma da Previdência, eu acredito que nós não tenhamos vontade política para esse tipo mais de revisão, porque, de fato, uma revisional de massa, ela pode, sim, comprometer atuarialmente o sistema do ponto de vista prático, né? Claro que, se a revisional ela é viável, é porque tem um equívoco, né? E esse equívoco gera prejuízo. Então, ela deveria ser julgada... de como o cálculo deveria ser feito, né? Eu acredito. Nós temos alguns exemplos aí, eu acho, dentro dessa reforma da Previdência, que podem ser revisionais de massa, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que todas as aposentadorias por incapacidade permanente possam passar por uma revisão de massa, né? Até em função de uma sentença que a gente viu recentemente, de um juiz de São Paulo, de Ourinhos, em São Paulo, TRF3, e que foi talvez a melhor coisa que eu li no Previdenciário nos últimos tempos, porque é algo que nos dá um alento, assim, tem alguém pensando de fato, né, juridicamente numa decisão como essa. E aquele magistrado Mauro, né, juiz Mauro, juiz federal Mauro Spalding, não vou me esquecer desse nome, e o Dr. Mauro, ele traz fundamentos assim, muito sólidos, muito consistentes, muito profundos e muito teóricos, e é difícil, é constrangedor até, eu diria, Gisele, contrapor aquilo ali. Chega a causar um constrangimento se alguém quiser se opor àquela decisão, porque os fundamentos que você procurar para contrapor aquela decisão, eles dificilmente resistirão ao que está escrito ali. Então eu achei sensacional, em que pese eu tenha o receio de uma decisão final aí pautada pelo critério econômico, pelo critério, né, digamos, do equilíbrio financeiro e atuarial, que virou a mola mestra das decisões hoje da matéria previdenciária. Mas eu acredito que essa seria uma massificada, né, porque todas as aposentadorias por incapacidade permanente, que não sejam decorrentes de acidente de trabalho, vão enfrentar esse problema. Sim. Da proporcionalidade em contraponto a um benefício precário antecedente que é mais vantajoso. Sim. É inexplicável. Isso é inexplicável. Gisele, com toda a tua experiência em previdenciário, isso é inexplicável. Eu tenho um auxílio-doença, que agora é chamado de auxílio-incapacidade, benefício por incapacidade temporária, ser mais vantajoso que uma aposentadoria. A gente sabendo que as aposentadorias por incapacidade, depois da Operação Pente Fino, são benefícios tão precários quanto um auxílio-doença, qual é o interesse do INSS em conceder benefício por incapacidade temporária se ele vai ser 50% maior do que um benefício por incapacidade permanente e os dois podem cessar a qualquer momento numa perícia? Eu não entendi ainda essa lógica. Eu não consegui alcançar ainda onde é que quis chegar. Nesse ponto, daqui a pouco a gente está vivendo que nem uma regra, né? Vai ser incluída alguma regra que nem foi para os servidores públicos que só tem prazo máximo do auxílio-doença. Porque no serviço público a gente tem a licença para tratamento de saúde, melhor do que a maioria das aposentadorias por invalidez, isso já era antes da reforma, né? Só que daí tu botou um prazo para eles só podem ficar 2 anos ali, né? Afastados no máximo, e daí tem que ser aposentados, ou agora, com a reforma, aquela história da readaptação, né? Ou aposenta o esforço maior na readaptação do servidor, que na verdade nesse ponto até é mais protetivo. Claro, ele vai ter que trabalhar, mas ele vai ter a chance de conseguir um benefício melhor lá na frente, né? Quando eles fizeram essa regra, eu achei que o decreto viria com um prazo, com alguma tentativa de vinculação de prazo, sabe? Não veio especificamente, até me surpreendeu.
E eu não sei se daqui a pouco não vai se chegar à conclusão que é isso, entendeu? Porque a gente sabe que, historicamente, o auxílio-doença tinha muito mais duração, né? Ficava muito tempo, às vezes, do que até as aposentadorias por invalidez. Até chegar na aposentadoria, às vezes a pessoa estava quase morrendo mesmo. Né? Daí aposentava e vinha deixar uma pensão porque chegava a falecer, uma coisa assim. Porque era muito tempo, tem 10, 15 anos de auxílio-doença e eles não aposentam. Né? De uns tempos para cá, a coisa até vinha melhorando. A aposentadoria, eu consegui algumas aposentadorias, por exemplo, sem nem auxílio-doença, só aquele auxílio-doença para a primeira perícia e daí já algumas aposentadorias diretas, né? Por invalidez quase diretas, administrativas. Mas a realidade não era essa, né? Então, eu sinceramente achei que quando eles criaram essa regra, eles iam fazer alguma regulamentação nesse sentido. Não veio, mas eu acho que talvez seja Talvez venha. Né? Acho que... Talvez venha. Os regimes próprios... achar muito mais incapacidade permanente do que eles achavam antes, né? Agora virou tudo permanente. Talvez, assim, nos regimes próprios, eu sempre achei essa matéria mais evoluída no regime próprio, né? Eu sempre achei que o regime próprio andou na frente nessa questão das licenças saúde, porque há muito tempo já não se trata a licença saúde lá como um benefício previdenciário, né? Sim. Ele não tem essa natureza previdenciária, ele tem uma natureza administrativa mesmo, porque ele, inclusive, é pago pela mesma fonte, literalmente agora, a mesma fonte. Com a reforma ficou claro que os municípios tiveram que se adequar, né? Que isso teve que, com a EC, veio a ordem de que todo mundo se adeque, que não é para misturar a licença saúde do servidor com o benefício previdenciário, né? Isso realmente... E aí você tem na licença saúde um componente que no auxílio-doença a gente nunca teve, em que pese alguns defendam que ele exista de fato e não de direito, né? Que é a contribuição sobre ele, né? Então, na licença saúde, você tem uma incidência de contribuição tal e qual aconteceria se eles estivessem em atividade. Agora, lá no serviço público, desde 2003, no regime próprio, desde a emenda 41, nós temos as aposentadorias pautadas pela média, né, as aposentadorias pautadas pela média, e, claro, a integralidade de proventos na aposentadoria por invalidez, ou seja, o 100%, sempre que ela fosse decorrente de acidente em serviço, doença profissional, ou doença grave especificada em lei, né? Então, a gente já tinha as hipóteses lá, que acabavam sendo, assim, 80% dos casos, né? Eram de aposentadorias integrais. E aí, depois, com a emenda 70, ainda houve a regulamentação da própria integralidade da base de cálculo também, para quem entrou antes de 2003. Agora acabou tudo isso. Agora acabou tudo isso. Vai ser proporcional, aliás, talvez seja o movimento que nós estejamos vivendo, de verdadeiramente caminharmos para um regime jurídico único, previdenciário, porque eu sinceramente, Gisele, assim, depois da reforma da Previdência eu fiquei muito preocupado, porque nós temos regimes próprios agora ainda muito distantes uns dos outros, porque antes eles eram pelo menos uníssonos na questão da base, a Constituição era a mesma para todo mundo, agora não, a regra era a mesma. Mas, paradoxalmente a isso, eu estou entendendo que os regimes próprios, o regime geral, estão cada vez mais se aproximando para se tornar uma coisa única. Tudo mais ou menos um balaio de regime geral, com uma proteção mínima, que é o sonho de consumo do liberalismo, né? É o sonho de consumo do liberalismo. Colocar um pilar básico de proteção e depois, cara, tu vai procurar a tua vida no mundo privado. Aliás, a própria emenda da Constituição está trazendo ali a possibilidade da iniciativa privada trabalhar os benefícios não programados, né? Sim, sim. Desde o início que eu comecei a dar palestra sobre a EC, eu destacava esse artigo que ficou ali, né, meio escondido, mas que passou, agora tá lá no 201, né? Tá escrito mesmo que pode. E assim, não é complementar, é concorrente. Não. O concorrente. Termo é concorrência. Concorrente. E se tá concorrendo, você tem que escolher um só. Seguros, né? As seguradoras poderiam oferecer esses benefícios que são os benefícios de risco, né? Pensão por morte, auxílio-doença, auxílio incapacidade. São os benefícios securitários. Exatamente. São os securitários, né? Eles vão separar seguro de programação. O que é programado, você vai para a Previdência. O que é seguro, você vai para cá. E eu acho que o ponto é eles querendo fazer exatamente o que a gente tem no regime próprio,
com o INSS. A questão da licença saúde, entendeu? Não, isso aí o empregador talvez, né, tenha alguma área, talvez o empregador possa até pagar uma coisa extra para ter um valor maior, né? O empregado possa se segurar de uma forma diferente, então ele não vai ter mais o auxílio ali naquele formato, ele vai ter um outro, quem sabe até a aposentadoria por invalidez poderia ser, né, diferente, por incapacidade poderia ser diferente. Porque eu acho que a tentativa é isso, é tentar realmente colocar a aposentadoria por incapacidade, os benefícios de risco como um todo, sem atender à necessidade básica. Sim. Né? Porque se pega a pensão por morte, o que foi feito. 60%, né, ali começando, então é 50 mais 10, e a pensão por morte de uma aposentadoria por incapacidade, que é 60% da aposentadoria, 60% da pensão. Tipo... E se a parte, se for cônjuge já aposentado, é proporcional da proporcional da proporcional. Porque aí pega o segundo benefício e ainda proporcionaliza ele. Realmente, assim, a pensão por morte, então, nem se fala. E aí tem um detalhe que eu acho que a gente vai ter que desenvolver, né, Gisele? Porque não é possível que eu tenha um tratamento diferenciado entre aposentadoria por incapacidade permanente comum e decorrente de acidente de trabalho, e até aí me parece que seletividade permitiria isso. Eu acho que sim. Acho que o acidente de trabalho pode ter um tratamento diferente. Já tem, inclusive, para outras questões, né? Sim. Agora, e a morte decorrente de acidente de trabalho? Tem uma omissão aqui. A Constituição, ela não, talvez seja, aí nós vamos ter que discutir se isso é uma omissão inconstitucional, porque deveria constar. Sim. Se é um silêncio eloquente, que é aquele silêncio que é proposital. Eu não quis dizer isso mesmo, porque eu quero dizer exatamente o que eu não disse. Então tá, é para ser assim mesmo. Porque não é possível que diante de um óbito decorrente de acidente de trabalho, eu vá simular como base para a pensão uma aposentadoria por incapacidade permanente comum. Não, entendo que deveria ser uma aposentadoria, claro, sem dúvida. Deveria ser, mas se a gente vai para o grande regulamento da reforma, que é o decreto 10.410, ele não diz isso. Não. Ele não está dizendo isso, né? Não. E olha só que interessante, Gisele, e poderia dizer, sabe por quê? Porque a MP 905, que mexeu no auxílio acidente, vai lembrar disso. A MP 905, hoje revogada, que é uma hipótese incomum até o que aconteceu, ela foi revogada pelo próprio presidente, então não se sabe se ela produziu os efeitos ou não, tem toda uma discussão aqui sobre vigência da MP. Uma coisa é ela perder a validade, perder a eficácia por decurso de prazo. Aí a gente sabe, tem solução. Tem o decreto legislativo que vai resolver isso aí. Como é que ficam os efeitos produzidos? Mas quando ela é revogada, não tem. Sim, exatamente. Há um silêncio constitucional sobre a revogação da MP. Em tese, o que a MP fez? Ela revogou a legislação anterior, mas ela não produziu mais efeitos. Então nós temos um problema sério. Não repristina. Porque quando a MP perde eficácia, ela repristina. Quando a MP é revogada, ela não repristina. Então é um problema muito sério aqui, né? Que vai envolver, por exemplo, o próprio seguro-desemprego, mas a questão do auxílio-acidente. Aí, quando foi regulamentado pela portaria 450, a portaria 450 disse: se o auxílio-acidente for derivado de acidente de trabalho, vai simular uma aposentadoria por incapacidade por acidente de trabalho. Sim. Mas se o auxílio-acidente for derivado de uma aposentadoria, de uma causa acidentária comum, vai simular uma aposentadoria por incapacidade comum. Ou seja, no auxílio-acidente, a portaria 450, imagina, tendo que regulamentar por portaria isso, mas a portaria fez a diferença. E para a pensão não faz. Não. Então, quer dizer, a portaria podia ter feito também para a pensão e não fez. Me parece que é um silêncio eloquente, não quiseram fazer. Sim. Porque lembraram de fazer para o auxílio-acidente, cuja base é rigorosamente idêntica da pensão por morte. Sim. É uma aposentadoria por incapacidade. Lá fizeram, aqui não. Então, eu acho assim, a coragem desse magistrado de São Paulo talvez faça com que outros magistrados se sintam encorajados também a encampar essa tese da incapacidade ou do óbito decorrente de acidente de trabalho para mudar essa base de aposentadoria, mudar essa base de pensão. Porque faz muito sentido. Faz muito sentido. Os benefícios por incapacidade, na verdade, né, Gi, a gente tem uma riqueza agora para trabalhar revisionais. Sim. Eu acho que a gente não tinha isso. Desde o 29.2, a gente não tinha isso. Né? Desde
daquele divisor mínimo absurdo que o decreto criou, com 144 contribuições. É um absurdo aquilo, realmente, era uma coisa absurda. Desde aquilo nós não tínhamos algumas teses para benefício por incapacidade, a não ser que fosse no mundo dos fatos mesmo, né? Agora nós temos o próprio auxílio-doença limitador dos 12 últimos salários. Claro, isso é um absurdo. Eles fizeram uma regra híbrida, trouxeram a regra nova e puxaram o que era limitador da regra antiga, daí mistura tudo e fica o que é bom por INSS. Eu tô louco para que essa matéria chegue a uma TNU, a um STJ, ao Supremo, para que o IBDP possa, como amicus curiae, dizer algo que está entalado na nossa garganta, porque parece que a gente é torcedor de, né, parece que a gente está torcendo assim num estádio de futebol lotado. Porque o INSS sempre, e eu fiz isso, então eu posso falar de carteirinha, a gente enchia a boca para dizer que o segurado quer o melhor dos dois mundos. Pois o INSS agora quer o melhor dos dois mundos para ele. Ele quer o artigo 26 caput, na configuração da média, que vai ensejar um auxílio por incapacidade temporária. Mas ele quer o limitador dos 12 últimos, que está no parágrafo 10 do artigo 29. Quer dizer, afinal de contas, o 26 da emenda revoga ou não revoga o 29 da lei? Tá aí a pergunta, né? Falar em revisional, a gente fala do artigo 29 da 8.213 e do artigo 26 da emenda, porque a gente vai falar de cálculo, né? Vai claro. Por ali. Claro, a gente vai no decreto porque regulamentou, a gente acaba ali empacando na 8.213 porque a gente não sabe o que revogou, o que não revogou. E o que vem do artigo 29, que a gente aproveita, a gente tem ali a correção do salário, tem várias coisas que vêm realmente, né? Mas outras que não, né? Por exemplo, a questão dos pontos, que você não tem fator previdenciário, vários detalhes ali ficaram. Em momento nenhum a EC diz que revoga o decreto, né? Tipo, puxa um pouco dali, um pouco daqui, e vai ter muita discussão, eu acho, sobre esses pontos mistos, assim, né? Híbridos que se tentou fazer pelo decreto. Vai ter. Numa primeira análise, eu me lembro que muita gente estava entendendo que o artigo 26 da reforma não se aplicaria para os auxílios doença. Sim, eu me lembro também. Porque o auxílio-doença não estava sendo tratado na Constituição, não estava sendo tratado pela reforma. Mas me parece que isso já está até superado, enfim, porque veio a regulamentação e já informa que a média nova se aplica. A questão é que não tem como dissociar o artigo 26 do artigo 29. Quando o artigo 26, porque o que a Constituição, o que me parece que a emenda 103 fez, né, Gi? A emenda 103 ela diz assim, a partir de agora os cálculos de benefício vão ser tratados por uma nova lei. Exato. Esqueçam a Constituição fez em 88. Apaga tudo. Exatamente, 36. Exato. Até que uma lei venha a dizer, você usa essa regra aqui, mas vai ter que ter uma lei para regrar. Exatamente. Eu também. Exatamente. Só que agora tem uma coisa diferente. Porque lá na Constituição de 88, aquele texto dos últimos 36 estava no corpo permanente da Constituição. Então era uma norma que tinha status de Constituição. Olha que interessante o que aconteceu com a reforma da Previdência, algo assim que eu tô me debruçando um pouco mais, eu estou querendo compreender um pouco melhor esse fenômeno. Porque nós entendemos sempre que todas as regras constitucionais são aquelas do corpo permanente, do corpo transitório e das regras constantes das emendas à Constituição. Então nós temos o corpo permanente, os artigos da Constituição propriamente dito, nós temos a DCT, nós temos ainda as regras das emendas e nós temos as súmulas vinculantes, seriam as regras constitucionais brasileiras, né? As regras constitucionais seriam mais. E claro, os tratados internacionais de direitos humanos por causa do parágrafo 4º do artigo 5º, que trouxe lá com a emenda 45 a incorporação como status de emenda. Então, nós teríamos essas regras constitucionais. Perfeito. Só que a emenda 103, ela trouxe uma nova conformação de regra, uma nova hierarquia para uma regra constitucional. Porque ela traz um artigo 26 que não tem status constitucional. Não tem. Sabe por que não tem, Gi? Porque qualquer lei ordinária poderá revogá-lo. Uhum. Então, ela não tem força normativa de Constituição. Então, ela é uma lei ordinária. Então, ela é a lei nova até que a lei nova venha. Só que sem força constitucional. Não, e porque não haveria claro. Essa, né? Sim, uma lei nova pode tratar diferente. Então, assim, a lei nova tem que tratar de cálculos de forma nova. Vai ser diferente.
Mas enquanto não vier a lei nova, só tem uma regra aplicável, essa aqui. Exatamente. Então eu não posso ter duas. Não. Eu não posso ter um híbrido. Eu não posso ter um misto. Então o que acontece? O artigo 26, ele revogou tudo do artigo 29, porque senão eu vou dizer que o fator previdenciário ainda existe. Exatamente. Eu só vou dizer que não existe o 29.1 e 2, que trazem a fórmula de cálculo. Porque o 26 só traz fórmula. Sim, só a média. O 23 só traz média. E descarte. E aí, se eu não entendesse assim, eu ia entender que tem divisor mínimo ainda. Exatamente, e o divisor mínimo foi algo que também teve bastante discussão. Logo que saiu a EC, teve alguns estudiosos do direito previdenciário que começaram a dizer, não, vai ter divisor, é essa média, mas tem que ter divisor mínimo. E uma surpresa do decreto é que ele veio sem o divisor mínimo. Sim, né? sim. Ele só trouxe o critério de limitador para o auxílio incapacidade temporária, que é o dos 12 últimos, aquele teto extra que eles colocaram para o auxílio. Sim, né? do parágrafo 10. Mas o divisor mínimo ele não colocou. Então, isso já demonstra, na verdade, que o 29 não foi incorporado. Eu tenho total consciência de que não foi. Não pode. Para mim, assim, o 29, ele só tem vigência atual, pós-reforma, em duas situações. Claro, no direito adquirido, eu não vou nem falar em vigência atual, vou falar em ultratividade da norma por direito adquirido, é outra coisa, é outro fenômeno, não é o que eu estou tratando. Ele tem vigência na regra do pedágio de 50%, porque essa regra expressamente ressalva o parágrafo 7º, 8º e 9º do 29, dizendo, aplica-se o fator previdenciário aqui, nesta regra, ainda que os pressupostos para essa regra sejam cumpridos depois da reforma, até porque não faria sentido nenhum prever se não fosse para isso, porque é uma regra de transição. Né? Mas ela prevê a vigência ainda exclusivamente dos parágrafos 7º a 9º. E, a meu ver, contra o decreto, contra a portaria, na hipótese do portador de deficiência. Sim. Porque é uma norma constitucional do artigo 23 ou 22 da emenda 103, que diz que, enquanto não vier uma lei complementar nova disciplinando a aposentadoria do deficiente, esta aposentadoria reger-se-á pela lei complementar 142, em todos os seus termos, vírgula, inclusive quanto aos critérios de cálculo. Exatamente. Ele faz a ressalva, inclusive quanto aos critérios de cálculo. Se ele não tivesse esse finalzinho, até eles podiam tentar discutir, mas com esse final, cara, não tem como você dizer que este critério de cálculo não. Critérios de cálculo no plural. Em todas as regras de transição tem a locução final nos termos da lei. Tem aquele parágrafo, o benefício será calculado de acordo com a lei. E todos eles, de acordo com a lei, que ainda não existe, portanto, artigo 26. Claro. Portanto, artigo 26. Salvo a regra do pedágio de 50%, que é de acordo com o artigo 26, que é a lei, mais o fator previdenciário. E aí o 22, que é o do portador de deficiência, poderia ter dito a mesma coisa. Sim. Mas não disse, Gisele. Não disse, não quis dizer. Logo, assim, aplica-se tudo o que se aplicava para a Lei Complementar 142, inclusive o 29, na sua integralidade. É porque a diferença da média, porque o básico que eles querem ali é tirar a média dos 80% e levar para a média dos 100%. Só que a média dos 100% realmente reduz ali, a gente simulou alguns cálculos, mas reduz ali pelo menos uns 13%, 15% do valor do benefício. Pode, né? Pode, claro, claro. Isso significa bastante, ainda mais às vezes para a pessoa portadora de deficiência que talvez tenha uma renda um pouco menor, enfim, isso pode trazer um reflexo muito negativo, tirar um benefício um pouco mais vantajoso e jogar ele para o salário mínimo, né, para a régua fim ali. Isso é complicado, né? E eu entendo que na questão da pessoa com deficiência, sem dúvida, a gente tem uma tese bem viável para discutir, até porque é a regra expressa, né, da norma. E falando em agora, deficiência, eu acho que a gente vai ter muita revisão de benefício para transformar ou para conceder, né, para enquadrar a pessoa em pessoa com deficiência, né? Tanto na questão de pensão, porque já gera o coeficiente de 100%, né? Já. Independente. Gera vitalicidade, pode gerar vitalicidade para cônjuge, se for deficiente.
Exatamente. Entra como não respeita prazo. Eu tenho falado muito nisso, assim, nas aulas que eu dou, que a gente tem que ficar mais atento, inclusive em questionar na hora de atender o cliente, incluir perguntas com relação a isso. Porque às vezes a pessoa não fala, né? Mas ela pode ter algum detalhe que não é visível, alguma barreira que não é visível naquela entrevista. E você acaba esquecendo, ela também não sabe da importância financeira deste detalhe, né? Dessa situação. E a gente vai ter mais discussão com relação a isso. Mais discussão com relação a acidentes de trabalho, né? Que também geram benefícios, doenças relacionadas ao trabalho. Poxa, e o nexo, né? Vai fazer diferença. Então, coisas que a gente não discutia tanto, porque antes era tudo 100%. Tu não fazia grande diferença. Não fazia diferença. Agora vai fazer. Não fazia. Agora vai fazer e a gente vai ter vai fazer muito. Revisional nesses sentidos, eu acho. Tempos atrás eu li um artigo, não era um artigo jurídico, tá? Que trazia algumas informações sobre o número de deficientes no Brasil. E a gente já estava ali naquele artigo, por aquele estudo, com um percentual bem alto. A gente chegava a 30% da população brasileira com algum grau de deficiência. Se isso for explorado pela advocacia previdenciária, eu acredito que o deficiente passa a ser o grande nicho. A grande aposentadoria especial do século XXI. Exatamente. Né? Eu acho Nós temos de novo, é a grande aposentadoria especial do século XXI. Só que ela transcendeu a aposentadoria programada e ela invadiu a esfera do benefício não programado. Uhum. Porque ela entrou na pensão agora. Muito forte. Né? Ela entrou muito forte na pensão. E, os bombeiros aqui, ó. Daqui a pouco a minha cachorra começa. Eu tenho um SAMU aqui do lado também, de vez em quando passa uma ambulância. É bom que a gente... E aí minha cachorra e a cachorrinha começa a dialogar com a ambulância, né? Daqui a pouco ela começa com um delay ali, olha só, Gi, mas a questão do deficiente eu acho que vai ser um grande ponto a ser observado. Pouca gente se deu conta ainda que a questão da pensão ser elevada para 100% independe de qual dependente seja deficiente. Sim. Não é só o filho. Todo mundo é beneficiado, né? Todo mundo. Se eu tenho uma esposa deficiente, ela vai elevar a pensão para 100%, independente das cotas. Então, esse é um assunto que eu acho que merece muita atenção do advogado, o estudo da deficiência, que é um estudo fora do direito. É um estudo fora do direito. Que vai Tem que trazer para cá. Uma especialização. E se a gente for pensar, agora, a pessoa com deficiência, ela tem benefícios diferenciados, tanto nas programadas, que você pega uma aposentadoria, essa agora programada, né? Que seria a idade com o tempo, ali, o novo benefício. Uhum. Como a pessoa com deficiência pode, num grau leve, né? O homem sair com 33%, com 100%, de uma média de 80%, se entrar na questão da discussão, ou de uma média de 100% que seja, então 100% dos 100%, no mínimo, né? Para chegar a esse 100%, ele teria que ter 40 anos de contribuição. Então, ele tem uma redução ali, inclusive, do tempo necessário para atingir o coeficiente de cálculo. Talvez ele tenha direito a uma média melhor, que isso vai ter que ser judicializado. Isso vai ser judicializado. Mas a questão do coeficiente, ele já tinha do 100%, com 33 anos de contribuição, que para os demais... Sem idade. Sem idade. E sem nenhuma idade. Sem nenhuma idade. Nenhuma. Então, assim, imagina que a gente vai ter 33, 28, 33, 29, 25. Isso. 20, né? 28, 24, 20. 20, para mulher, 20. 20! A pessoa com deficiência grave, né? Mulher, né? 20 anos, sai com 100%. Então, a gente tem um mundo diferente aqui para trabalhar. Imagina o seguinte, todas as aposentadorias antecedidas de um auxílio acidente, por exemplo. Sim. E mais, né? Ele pode continuar a trabalhar. Sim, não há restrição nenhuma, né? Nenhuma restrição. Agora, imagina, Gisele, fazer puxar aqueles casos do escritório, né? Quantos aposentados nós temos na nossa base de clientes que tinham benefício por incapacidade de auxílio acidente ou auxílio acidente antes da aposentadoria? Potencialmente, essa pessoa pode se enquadrar num conceito de deficiência leve, sim, porque ela tem uma sequela redutora de capacidade, portanto, ela tem uma barreira. Claro, até que ponto isso vai ser alcançável
dentro do conceito de deficiente para essa finalidade, bom, é uma questão pericial, é uma questão de avaliação biopsicossocial, mas eu tenho uma chance. O não eu já tenho, então vamos buscar, né? Se eu tenho, eu costumo dizer assim, para quem está se afogando, jacaré é tronco, né? Então, né? Agora, Gia, assim, eu queria dividir contigo uma angústia, tá? Não é uma angústia, na verdade é uma tese. Eu queria ver o que tu acha. Agora é o contrário. É que surgem coisas boas. Assim. Eu queria ver o que tu acha. Eu andei refletindo muito sobre essa questão da revogação do artigo 29, e acho que ele está revogado para mim. Ele não tem, tirando as exceções constitucionais, que são duas, que é a aplicação do fator previdenciário para a regra do pedágio de 50 e a aplicação para o deficiente da média antiga, porque a Lei Complementar 142 é a que regula integralmente, ela remete ao 29, então tem que manter essa vigência do 29, na minha visão. Mas eu te pergunto o seguinte, Gi, olha só aonde dá para chegar, né, na loucura humana. Eu sou maluco mesmo, eu vou mais longe, às vezes eu vou um pouco mais longe do que deveria. Vamos lá, olha só. Quando a gente tem fator previdenciário, ele não é isoladamente uma regra prevista nos parágrafos 7º a 9º da 8213. Não é dali que ele vem, né? Ele veio da Lei 9876, que é de 99, e que ela trouxe, inclusive, no anexo, a fórmula do fator previdenciário, desenhadinha, enfim, e diz as grandezas que são consideradas. Então, eu tenho um regramento que vai muito além dos parágrafos 7º a 9º. Os parágrafos 7º a 9º são aqueles que estão dentro da 8213 no artigo 29. Sim. Então, eu vou muito além daquilo, tá? A não aplicação para aposentadoria por idade, por exemplo, nem está no artigo 29. Está na Lei 9876. Uhum. Então, eu tenho regras permeando o fator previdenciário. Desde 2015, nós temos mais algumas regras chiclete no fator previdenciário. Por que chiclete? Porque elas não têm nenhuma razão de existir sem que exista o fator previdenciário. E o fator previdenciário não pode mais existir sem essas regras chiclete. Falo da famigerada, conhecida, adorada, amada, Fórmula 8595. Regra dos pontos. Uhum. Regra dos pontos. A partir do momento em que eu tenho direito adquirido a uma aposentadoria em 13 de novembro, eu tenho a regra dos pontos, por óbvio. Por óbvio, eu tenho a regra dos pontos, porque o artigo 29C estava vigorando. A partir da reforma, está tudo revogado. Tá tudo revogado. Se eu não aplico o 29, se eu não aplico nada do 29, eu não aplico o 29C. Sim. Resolvido. Mas na regra que manda aplicar fator previdenciário. Quando manda aplicar fator previdenciário, eu não consigo entender que seja possível uma regra manter o fator previdenciário sem tudo aquilo que o compõe. Sem manter o 29C. Para mim, a regra que estabelece o fator previdenciário na transição, ela arrasta a vigência do artigo 29C para aquela regra. Sim. Então é algo que, claro, não é tão desenhado assim, não está tão óbvio assim, não é tão flagrante, mas é algo que eu estou construindo. Sim. Eu vou construir. Porque eu vejo que tem muita lógica nisso. Tem muita lógica. E até 13 de novembro de 2019, eu não conseguia mais pensar o fator sem a fórmula. Não. Porque um pertence ao outro. Né? A razão de existir da fórmula é o fator previdenciário. O fator previdenciário já não é mais pensado sem a fórmula. Porque se a fórmula neutraliza, acabou o fator. Então, são regras que até quando a gente estudava o direito das obrigações, né? Tinha um professor aqui, o professor Tanger Jardim, desembargador aposentado, grande professor, que dizia as obrigações próprio terreno, as obrigações próprias da coisa, ele chamava de obrigações chiclé. E é o que eu estou entendendo aqui, que eu acho que a gente tem regras chiclé no fator previdenciário. Regras que aderem a ele, regras que circundam e que não tem como tu dissociar uma da outra. Então eu vejo assim, dentro de um cenário de possíveis revisões, essa é uma que eu entendo que vai ser muito interessante trabalhar, porque vai fazer valer a pena, talvez, a regra do pedágio de 50%, mesmo quando eu atinja outras. Mesmo quando eu atinja outras. Então, talvez valha a pena.
né, a regra do pedágio. Por quê? Porque ela vai me garantir 100% antes dos 40 anos de contribuição para o homem. Sim. Porque hoje, para eu garantir 100%, só na regra do pedágio de 100%. Para garantir integralidade sem 40 anos. Uhum. Agora, daqui a pouco, numa de fator previdenciário, por exemplo, porque essa regra do pedágio é para quem estava muito próximo. Daqui a pouco, o sujeito com 35 anos e 5 meses, né, e 61 anos de idade e meio, ele tem 97 pontos. Hoje. Mas ele não atingiria os 100%. Ele pegaria uma aposentadoria pela regra da idade de 61,5, que é esse ano, pegaria. Mas ele pegaria com 36 anos, com 35,5, ele pegaria 90%. Sim. Agora, se eu jogar ele no fator, ele perde 20%. Porque com 61 anos ele vai perder 18%, 17%. Então, se eu conseguir fazer essa construção, ele pega 100% sem ter os 40 anos. E o problema do fator é que quando ele surgiu, o 100%, né, era atingido ali na faixa dos 60, 65. E depois a expectativa de sobrevida foi aumentando muito e o fator, tanto que em 2015 eles fizeram a regra dos pontos, porque o fator era muito difícil de chegar, se alcançar. Né? Então eles estão chegando nessa quantidade de pontos, você consegue eliminar. E essa lógica eu entendo que deve permanecer com a reforma, sim. Claro que, né, a gente está num cenário que economicamente talvez não seja o mais vantajoso para se discutir teses, só que são teses que vão começando, né, Márcio? A gente tem que começar a debater, como você disse no começo, para a gente fomentar decisões, espalhar a ideia, para quem sabe a gente começar a receber mais análise, mais fundamento, cada vez mais cabeças pensantes dedicadas, né, a novos ângulos dessas teses. Porque foi assim também com a revisão da vida toda, foi assim também com a revisão do teto, né? Várias revisões recentes, assim, que a gente vê que começa com uma ideia e que vai surgindo e tomando corpo também com a colaboração do judiciário, com a colaboração dos outros advogados que começam a trabalhar com a tese. Então, eu acho que vale sim discutir. Agora, eu sempre penso, né, um cuidado aqui, uma dica com relação a revisionais, né, em geral. Juizado não é um bom lugar para a gente entrar com ação revisional. Fica a primeira dica. Não é. A segunda Aliás, o juizado não é um bom lugar para quase nada, né? Agora tá difícil. Vai ser bom no juizado. Tem uma outra coisa, ganhou. O teto é bom no juizado, porque anda rápido. Sim. Né? Essas ações pacificadas, elas são boas no juizado. Uma outra matéria de fato também, com relação a uma contagem de tempo, um tempo que estava na carteira não foi computado, um tempo que estava questões mais simples, básica, né? Juizado. Agora, o resto, qualquer complexidade maior, e o juizado tem um problema, né? Você precisa do paradigma para fazer o incidente de uniformização, senão você não chega na STJ. E se a matéria for processual... Não pode. E se a matéria for... se a matéria for processual, a gente está lascado, né? Ou seja, o juiz pode sair, e muitas vezes fazem, diz, não, o pré-questionamento aqui é processual. Ele já pré-questiona processualmente a questão ali, já deixa marcado que é processual a decisão dele. E aí a gente fica sem recurso, né? Então, mas eu vejo... Vamos debater, mas vamos tentar focar esses debates no rito comum. A competência delegada já nos foi retirada quase que da maioria, né? Então, a gente vai ter que tentar. E daí, a segunda dica, no rito comum, a gente tem o problema das custas e do risco da sucumbência. Então, a gente tem que analisar bem, né? Para o cliente estar ciente do risco, e aceitar esse risco, talvez até o advogado se garantir, né, com o cliente assinando um termo de que ele está ciente, que pode ter custas, que vai ter custas, na verdade, porque está no rito comum e que eventualmente ele não tem justiça gratuita, ou mesmo que ele tenha justiça gratuita, porque teve a questão da justiça gratuita essa semana, né, Márcio? Dos critérios da justiça gratuita, como definir, não existem mais critérios objetivos, não é 10 salários, não é um salário, não é teto do INSS, não tem mais critério objetivo, é um critério subjetivo. Então, a gente não tem como dizer para o cliente, não, você recebe 3 mil, então você tem. Não dá mais. Acabou, né? Então, assim, o que a gente tem que... Olha, pode ser que tenha custas,
ou pode ser que não tenha, se você conseguir a justiça gratuita. Mas tem a questão do risco, né? Porque para a gente chegar no rito comum, a gente tem que estar acima de 60 salários mínimos no valor da causa. Sim, aí já tem o risco de 6 mil. Já larga com risco de 6.500 de sucumbência. Exatamente. 6.500 de sucumbência. É um risco, né? Mas a gente tem que ir sempre usando a estratégia de escolher clientes. Quando a gente começa uma tese, não dá para ir entrando a rodo com essa tese. Não. A gente tem que começar a escolher os clientes, pincelar casos em que você acha que o cliente tem condições do risco ou o valor do benefício é baixo, mas o aumento seria significativo. Né? Então, às vezes, tem um benefício de salário mínimo, mas se você for fazer essa revisão, pode ser um benefício muito maior. E ele tem alguns acumulados ali. Então, eu acho que algumas dessas teses que a gente está vendo, o que entrar muito rápido no juizado, eu acho que vai ser patrolado. Né? Também acho. Embora o juiz Mauro era do juizado e ele deu uma sentença daquele nível. Né? Regra, né? Mas é legal, sabe por quê? Daqui a pouco isso aí gera um paradigma. Claro. Para subir, porque, por exemplo, a gente está na 4ª região. Vai que tenha lá no TRF3, lá na turma recursal, a turma D, aquilo ali. Nossa, já tem. Porque assim, hoje eu vou te confessar, Gisele, quando eu busco um paradigma, o primeiro lugar que eu vou é no Sergipe. O Sergipe sempre tem. Sempre tem. Lá é muito, realmente... Não, sempre tem um acordãozinho que nos dá uma luz, assim, né? Mas imagina que daqui a pouco tu já tem um paradigma na 3ª região. Daqui a pouco a gente tem TNU já para isso aqui. E é uma matéria constitucional, obviamente, o INSS vai conseguir levar isso para o Supremo, e aí já me preocupa, né? Embora vá criar um constrangimento por causa da profundidade da fundamentação. Falar em proteção insuficiente no juizado especial, olha, eu não tinha visto ainda, a não ser os Savares. Sim. Só os Savares eu tinha visto falar sobre isso. Então, eu vejo um cenário de revisionais, mas se a gente quiser massificar, vai ser mais difícil. A massificação, essas revisionais assim... Agora é o momento de a gente ir aos poucos, escolhendo teses, mas divulgando tese. Então, assim, você pode pegar, né, e escolhendo algumas, trabalhando com elas, mas entendendo que não é o momento de sair, né? Chamando todos os clientes, entrando para todo mundo, ter muito critério, porque o risco do cliente é algo que tem que ser levado em consideração, né? E que ele tem que estar ciente, porque não dá só para você saber, tem que ter uma conversa franca com o cliente com relação ao risco, porque depois o incômodo é muito maior, né? Então... Não, totalmente. Agora, eu acho que o grande negócio também, o pessoal confunde muito a tese com a sacada, com a estratégia. Tem coisas aqui que são de estratégia. Eu sei que a gente já está caminhando para o final, mas pensa o seguinte, Gi. Entrei com pedido de aposentadoria por idade no ano passado, onde vigorava o divisor mínimo. Esse período não foi despachado, esse benefício não foi despachado ainda. Entra atravessando uma petição de reafirmação da DER e, se for possível, paga uma contribuição no teto, elimina o teu PBC e joga lá para 3.600 o benefício. Isso é estratégia. Claro. Isso eu posso fazer. Cada vez que eu falo nisso, surgem 50 perguntas depois no direct. Como é que eu faço o milagre da aposentadoria sair de um salário mínimo para 3.600? O pessoal quer entender porque acha assim, então quer dizer que se eu pagar uma no teto eu resolvo a aposentadoria? Não. Só se tu conseguir eliminar. Só se tu conseguir eliminar o teu PBC, sim. Aí tu faz a mágica. E realmente acontece uma mágica ali. Sim. Mas assim, essa estratégia da reafirmação da DER, às vezes, não precisa nem de uma contribuição. O sujeito tem 36 contribuições no PPC, todas elas no teto. Mas no direito anterior, direito adquirido, vai pegar um quinto disso, porque vai dizer 36 por 180, vai pegar um quinto disso, né? Vai pegar salário mínimo na aposentadoria por idade. Mas só reafirmando a DER, o INSS despachou depois sem reafirmar a DER. Revisa o benefício. Ou não saca, faz uma nova DER agora. E são estratégias, isso não é tese, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso mostrar que ele tem o direito, tá claro. Isso é cálculo. Isso é sacada. De benefício. Isso é estratégia. A mesma coisa. E é simulando que a gente consegue chegar a esses resultados, né? Porque você não tem que pode calcular. chegar só no momento em que ele cumpriu os requisitos. Você tem que simular outras opções, né? Como seria, mesma coisa. Como seria depois? Quais são as regras? Regra, né? Tem que conhecer a história. Tem que conhecer as regras da Previdência históricas. É a mesma coisa, assim, só para a última, assim, é uma sacada também que o pessoal fica, meu Deus, mágica. Não é mágica, é lei. A viúva e o filho inválido.
A viúva é aposentada, ganha 3 mil reais de aposentadoria, a pensão será 5 mil reais. A ela e o filho inválido, porque o inválido eleva a pensão para 100%, cada um vai pegar 2.500. Por que essa mulher vai se habilitar a pensão? Sim. Só para perder? Só para tomar uma proporcionalidade? Deixa com o filho. Claro. Ah, mas se ela não se habilitar, se ela não se habilitar, ela não se habilitou, elas moram junto. Ah, mas e se o filho morrer? Aí ela se habilita. Sim. Ah, mas aí tem tempo. Que tempo? Onde é que está o prazo para se habilitar? Não existe prazo para se habilitar. Existe prazo para se habilitar para receber desde o óbito. Mas se tu te habilitar tardiamente, vai receber dali para frente. Um prazo para negativa, para o cancelamento, para cessação, mas não para requerimento, entendeu? Se eu não me habilitei, acabou. Se eu não me habilitei, tá tranquilo. Ah, mas é mágica? Não, é estratégia. É malandragem também, a gente tem que ser um pouco malandro também, porque o outro lado é bem malandro. Eu acho que a questão é estratégia mesmo. A palavra especial é estratégia. A gente tem que ter estratégia para pedir, a gente tem que ter estratégia para criar as teses, né? A gente tem que ter estratégia para defendê-las também. E isso que eu acho muito legal, assim, é gostar do jogo também, né? Então, gostar disso, gostar do cálculo, gostar de se dedicar ao estudo para você achar a solução. Eu acho que o desafio é isso, né? E você criar o gosto pela solução, né? Por buscar o melhor resultado. E a gente tem que aprender a gostar de cálculo nesse ponto. Direito previdenciário. Não tem, quem não gostar de cálculo. Não precisa gostar de cálculo à mão, eu não sei fazer. Mas tem que gostar de planilha, né? Tem que gostar de um esqueminha ali para fazer cálculo, porque, olha, faz diferença. Malandragem. A matemática tem que fazer algum sentido na tua vida. Os números têm que te dizer alguma coisa. Eu acho que o previdenciário é isso, né? Eu sou número total, sou cérebro matemático, então para mim é uma maravilha. Quando vem uma reforma, então eu fico enlouquecido. Aí, mas é demais esse papo. É muito legal, viu, Márcio? Eu quero te agradecer. Deixa eu cumprimentar todo o pessoal que esteve com a gente, né? Essa live extraordinária. Olha, eu adorei. A gente tem que marcar mais vezes para conversar. Quando quiser. Quando quiser. Amanda, o professor Rodrigo esteve aqui com a gente, Norma, Elaine, Fred. Nossa, muita gente esteve aqui. Deixa eu beijo, deixa eu abraço para você também. Foi tão rápido que a gente não teve nem como fazer muita pergunta. Ficamos aqui nós dois no bate-bola e ninguém nem pegou as perguntas. Mas assim, pessoal, a gente marca uma outra vez. Essa live vai ficar assim salva, que eu vi ali algumas perguntas. Vai ficar salva também para quem quiser assistir. E eu quero aproveitar aqui, então, para agradecer o Márcio por dedicar esse tempo aqui com a gente, né? Por também dedicar o seu tempo e os seus dias no estudo, no aprimoramento do direito previdenciário, por todo o trabalho que tu tem feito na diretoria do IBDP, através, né, dessas defesas, na diretoria de atuação judicial, pelo G4, vocês 4 são extraordinários, assim, mando meu beijo para os outros também. Vocês merecem o reconhecimento pelo trabalho que vocês têm feito. A pós-graduação, os cursos, as lives, o YouTube, tudo, assim, vocês estão de parabéns, viu? É sempre um prazer assisti-los, assim, é muito, muito gostoso e é tudo muito amigo, assim, né? Muito acolhedor, assim. Eu vou deixar, então, um minutinho aqui para você se despedir também. E já fica aqui meu beijo pro pessoal, que não dá tempo de voltar para mim. Obrigado. A gente briga pra caramba lá no G4, viu? Muita briga. Nos bastidores o pau come mesmo. É assim. Mas assim, Gi, foi muito legal poder participar contigo. Um assunto que me enche os olhos, falar cálculo, revisões, possibilidades, estratégias, ideias. E eu estou sempre à tua disposição. Quando tu quiser, a hora que quiser, me chama, eu venho, a gente dá um jeito. E vai ser sempre legal, porque tu também gosta dessa parte de números, então a gente tem muita afinidade nisso e queria te parabenizar também pelo teu trabalho no IBDP, que é incansável, é inacreditável o controle que essa mulher tem sobre todos os temas que estão sendo discutidos, a responsabilidade que você carrega, e é verdade, Gi, você carrega uma responsabilidade muito grande de tentar trazer um equilíbrio nessa relação que é tão desigual entre o INSS, que tem o maior escritório do mundo, e o segurado, que normalmente tem um advogado isolado no canto do Brasil. Eu acho que essa ponte que o IBDP faz a partir de um trabalho capitaneado por ti é uma ponte fundamental e que pode não nos levar sempre para um arco-íris com pote de ouro no final, pode, mas ela pelo menos nos aproxima e nos faz ter aí um caminho mais
mais possível e viável para a advocacia. Então, eu te agradeço aqui em nome de todo mundo, tenho certeza. E mais uma vez, estou à tua disposição quando tu quiseres. Obrigada, muito obrigada, viu? E o objetivo acho que é esse mesmo, a gente conseguir pelo menos debater mais a fundo o direito previdenciário também nos tribunais, porque a gente já está dedicando tanto a isso nas academias, né? A gente tem muita gente pensando o direito previdenciário, estudando o direito previdenciário, agora a gente tem que levar isso também para os tribunais superiores. Isso. Muito obrigada Verdade. a todos. Aqui, 6 segundinhos restantes, fica meu beijo aqui, pessoal. Uma boa noite para vocês, até uma